Saudações, estou aqui com o meu amigo agora já de debate, o Rafael Altenhofen, né, para trabalhar o programa 4, que visa justamente entrar na questão da discussão da mitigação. O programa anterior olhou mais a questão de prevenção e, fazendo um pequeno rescaldo, assim, resumo, deu para identificar que nós temos uma dificuldade de convergência dos conselhos e comitês para que possam efetivamente deliberar e gerar projetos, tá? Que nós não temos um plano diretor associado àquilo que foram feitos de estudos, ou seja, o plano diretor, isso é uma afirmação minha, que eu peço que tu me ajude, Rafael, agora na largada, a dizer se eu estou certo ou não. Minha sensação é que o plano diretor está dissociado dessa análise de impactos, desses estudos feitos. Começando por aí, porque se ele está dissociado, certamente vai gerar um impacto desastroso. O que tu me diz disso? O plano diretor, na realidade, o próprio nome já diz, ele é um planejamento, mas ele é um mosaico, ele é um recorte. Ele deveria ser o produto final da pactuação da sociedade a partir dos desejos, possibilidades e limites. Agora, esses limites e também as possibilidades, elas são definidas não a partir tão somente de vontades, mas de estudos técnicos. Então, o plano diretor ele deveria ser essa consequência, esse recorte, um mosaico final, a partir de aportes, por exemplo, do planejamento rodoviário, do planejamento habitacional, do planejamento ambiental, do planejamento da convivência, mitigação, enfim, com as inundações, com outras tipologias de risco, como escorregamentos e outros, e afins. Então, a partir disso, de todos esses aportes, a partir de cada um de seus diagnósticos, e diagnósticos nós temos vários no município, não vou dizer que eles são totalmente suficientes hoje, mas o que há possibilitaria com que nós dessemos uma boa guinada no município. A partir desses aportes, então, o plano diretor ele vai fazer essa grande pactuação dentro do que é possível. Mas o que ocorre é que, muitas vezes, o plano diretor ele vem na frente, ou seja, ele define o que se quer sem analisar óbices e limites, não apenas técnicos, mas também, muitas vezes, legais, né? Perfeito, deu para entender então assim, porque tem uma questão, quando a gente começa só a cobrar e exigir do órgão público que ele faça isso, faça aquilo, sempre tem uma coisa chamada custo. Sim. Né? E aí tem uma questão que entra no orçamento do município e dos órgãos, né, que estão a ele trabalhando junto. Então nessa questão entra toda uma visão mais de sustentabilidade do município, eu olho uma sustentabilidade financeira também, porque quando ele define que ele vai precisar investir em questões sociais, questões ambientais, ele tem que pensar na questão de geração de grana para que ele possa bancar tudo isso. Então, assim, nota que o plano diretor deveria ser, que a gente falasse, o final, mas antes disso existe essa visão macro. E aí tem uma coisa que eu noto, é que sempre a visão macro, ela tenta ser absoluta e não prioritária. Porque quando eu faço uma priorização, por isso eu trouxe na outra questão do método, eu defino prioridades, em cima dessas prioridades eu concentro os recursos e as ações, ou seja, eu sou efetivamente pragmático na realização, na entrega. Quando se fala em mitigação, né, agora olhando eu como, não só empresário, mas eu como pessoa física, assim, né? O que eu poderia receber, esperar, ou como que eu poderia participar da elaboração de coisas para saber o que eu preciso fazer se houver uma nova enchente. Então, assim, o que é parte do Estado, o que é parte da Defesa Civil, o que é minha parte, ou eu só tenho que sentar e esperar que aconteça, né? Essa é uma pergunta assim, crítica, porque as populações elas estão sempre à deriva nesse processo. Bom, nós temos aí nesse conceito de Estado, população, um aspecto que a gente precisa levar em consideração. Ele ajuda a explicar, mas não necessariamente ele resolve.
que é o conceito de que o Estado, ele só pode, o agente público, ele só pode fazer aquilo que a lei o determina. Já a população pode fazer tudo, exceto o que a lei a proíbe. Em tese, isso resolveria um pouco o papel do Estado, porque o que acaba acontecendo? O Estado, muitas vezes, ele ultrapassa os limites, não necessariamente de competência, mas de atribuições no sentido, por exemplo, de um preceito que nós temos da administração pública, que é o da motivação do ato administrativo. A motivação do ato administrativo, ela diz o quê? Que qualquer tomada de decisão, ela deveria ser pautada na técnica e na legalidade. Justificado, ou seja, na técnica, inclusive com assinatura, falei no programa anterior de responsabilidade técnica, ou seja, por que tu fez isso? Porque alguém foi o pai da criança, alguém que tinha habilitação técnica, se responsabilizou e assinou que aquilo seria o caminho. Deixa eu te fazer só uma parênteses assim, porque eu acho que na medida em que eu tiver clareza de quem são os responsáveis, os pais e as mães destes projetos, eu sei a quem cobrar. Na medida que ele fica difuso, exato. Aí eu sei que não vai gerar resultado nenhum, porque todo mundo se esconde atrás do outro. Então, assim, eu acho que esse é um ponto importante. Ele não gera resultado positivo e nem responsabilizações. Não, e aí fica todo mundo acusando todo mundo e todo mundo dizendo que não é culpa dele. E é o então, cachorro assim, correndo atrás do rabo, como se diz popularmente. Então, assim, porque eu me sinto como um flagelado potencial. Eu sei que a próxima chuva pode atingir e eu vou ficar fazendo o quê? Então, eu preciso ser instrumentado, sim, mas eu também preciso me tocar que é parte minha esse processo. O que tu acha que poderia ser aquele toque que fará com que o cidadão ou o empresário se dê conta de que cabe a ele tomar uma liderança, uma proatividade nesse processo? Sim, daí nós entramos naquele segundo ponto que eu falo, a população pode tudo exceto o que a lei proíbe. Mas o que pode fazer com que eu saia da dormência? Exato, só que o sair da dormência, o poder fazer tudo, aí nós precisamos de alguém, alguma instituição, da institucionalidade que faça os filtros. Por quê? Porque se nós formos consultar as redes sociais... Que tipo de instituição? Eu estou sendo chato agora, tá? Existe o Comitê do Vale, aí poderia ser... As instituições representativas técnicas, associações técnicas, nós temos... Me dá uma. Nós temos a Associação dos Geólogos, a Associação da Engenharia Ambiental e Sanitária, associações das indústrias químicas, enfim, nós temos associações dos biólogos, por exemplo, ou mesmo os conselhos regionais. Por que eu coloco isso, Aristeu? Se eu entro na internet hoje, existem centenas de, entre aspas, soluções para o problema das enchentes. Agora, o que de fato é uma solução e o que de fato é uma boa vontade, um eventual devaneio ou, quiçá, até mesmo um oportunismo? Vamos pegar um exemplo concreto, tá? Nós temos uma política estadual de estímulo ao desassoreamento. E isso acabou caindo no gosto popular como a grande solução das questões. Sim. Passa que mas tudo agora é isso. O que acontece é que, e tecnicamente já há publicações técnicas nesse sentido, isso pode vir a se tornar um grande risco. Por quê? Porque nós estamos aqui, na realidade, principalmente de Montenegro e região, no trecho baixo. Vou dar um exemplo concreto para os senhores. A inundação aqui em Montenegro ela não chegou a 11,70 metros, como foi divulgado. Ela chegou a 9,785 metros. Quem quiser, basta ir àquele prédio anexo à Câmara de Vereadores, lá há uma projeção da régua da CPRM, georreferenciada, continua a marca na parede lá. Eu fui lá e transpus com um nível de água, 7,85 chegou a inundação aqui. Mas o que ocorre? Lá no Passo Montenegro ela chegou a 10 metros e 2 centímetros, já definido pela CPRM. Nós tivemos uma diferença, então, de pouco mais de 20 centímetros. Mas, vejam que interessante, historicamente a diferença de cotas atingida era 40 centímetros. Por que ela foi um pouco mais de 20 apenas a diferença entre aqui e o Passo Montenegro? Em função do já documentado efeito remanso, efeito refluxo, que diz que é o quê? O barramento, represamento do delta do Jacuí, que ele faz sobre as inundações do rio Caí. E esse efeito ele chegou até Montenegro. Aí a questão que fica é, se
tecnicamente nós sabemos que a inundação, nessas situações, ela é ocasionada em função do nível da água no Jacuí e não do calado do rio, a pergunta técnica que fica é: adianta alguma ação técnica de desassoreamento do calado do rio Caí no trecho baixo? Não. É desperdício de recurso. Eu entendo, mas não quero entrar nesse viés. Porque assim, ó, se tu pega uma empresa tem um posto de trabalho que tem um equipamento, Sim. que tem o operador, o gestor, ou seja, as pessoas ali. Todas as pessoas que lidam com aquele produto, com aquela matéria-prima, com aquele equipamento, sabem quais são os pontos que eu devo cuidar. Sim. De limpeza, de temperatura, de produção, de volume, de armazenagem, o local. Então permite que eu, ao estar operando, ou estar atuando naquele equipamento, eu tenha a noção do que eu posso fazer, sim, do que eu não posso, e o que eu preciso fazer caso aconteça A, B ou C questões. A população não sabe nada disso. A população não sabe que essa cota de 9 ou ela de quer 10... soluções. Então, assim, eu acho que o nosso plano, e eu acho que aí tem acho que não tenho certeza, é um envolvimento não de responsáveis só, mas no sentido de que a gente possa escolher uma área, uma região que ela é prioritária e a envolver diretamente as pessoas, as famílias na co-construção de um projeto de mitigação. Porque esperar que eu vá lá e eu sente do lado do Alterhofen, da residência, analise, daí eu entrego um plano, isso não gera aprendizado. O processo de aprendizado, ele gera uma coparticipação na construção da solução. E tem uma outra lógica que está por trás, é pensa grande e começar pequeno. Se tu quiser fazer tudo grande, tu faz um monte de coisa e não serve para nada, porque ela passa a ser over do ponto de vista, ela passa do ponto. Então, dá para começar a fazer e dá para começar a trabalhar com pequenos focos de mudança que geram mudança de comportamento das pessoas, geram mudança das empresas ao lado e dos agentes públicos. Senão nós vamos continuar igual, né? Tu vai me dizer assim, mas vai ter muita gente que não vai querer. Tudo bem, então esse é uma pessoa que eu vou dizer assim, sinto muito, então tu estás fora desse processo, tu não te mobilizaste para, então vamos escolher quem queira se ajudar. Estou sendo um pouco radical, mas eu vejo que esse é o processo de mudança. Começa com parte do cidadão assumindo a sua parte também nessa ideia. Não ficar sentado esperando receber a migalha que vem da mão do governo. Seja qual for o partido, não importa. Todos eles têm sido iguais nos últimos anos. Veja bem, nós estamos num processo de ruptura do nosso processo histórico. Eu fiz mestrado, um dos meus mestrados foi com moradores atingidos por inundações lá na Bacia Sinos. E sabe qual é a base que eles utilizavam lá para a construção das casas? Um marco que havia lá de uma santa, porque claro, havia uma questão de religiosidade, mas a gente sabia que tecnicamente a santa foi colocada no ponto da inundação de 41. Uhum. Por isso que a enchente não chegava na santa, não é a santa que segurava a água. Mas todo novo morador da região construía casas em sistema de palafitas ou olhando aquilo. Então aquele era o ponto de referência. Assim como aqui nós tínhamos referências históricas, enfim, mas isto era antes da nossa crise climática. Então tudo aquilo que nós tínhamos antes não serve mais, ou seja, os pontos seguros que nós tínhamos, os pontos de referência não existem mais. Que era aquela tecnologia social que já estava socialmente difundida. Agora nós estamos num processo de tentativa de procurar novas tecnologias sociais, que elas têm uma característica que ela precisa responder a 3 questões. Ela tem que solucionar o problema, ela tem que ser de baixo custo e de fácil replicabilidade. Então, nós não desenvolvemos ainda essa tecnologia. Qual é a tecnologia social que vai responder de imediato às enchentes que passaram a ser mais de 1 metro acima daquilo que historicamente ocorria aqui? O conhecimento técnico já existe, mas ele está guardado nos planos. O que nós precisamos fazer é a colagem entre esse planejamento e transformar isso em ações efetivas. Tá. Porque nós estamos... A questão é
implementação. Conhecimento, Quanto mais tempo a gente leva para implementar, mais perda de valor conhecimento nós técnico estamos tendo. existe na cabeça de uns poucos. Não é apenas não na cabeça das em pessoas. documentos elaborados. Não foi traduzido não na cabeça das em tecnologia pessoas, social. nem na cabeça dos empresários. Ela não está. Mas a informação, sim. ela está, que nem tu falasse agora, arquivada, né? Mas ela não existe o quê? Então, se eu não tenho onde trabalhar, como é que eu posso estudar? Sim. Bom, ao empresariado, quem tem mais acesso à informação, quem tem essa capacidade, quem tem mais instrumentalizado para fazer essa leitura de produtos técnicos, pode acessar o próprio plano de bacia, os estudos das cheias, inclusive participar, e aí o comitê, nós estamos colocando o Comitê CAI à disposição, participar dos processos, porque agora foram liberados 14 milhões de reais para a conclusão dos estudos de mitigação dos efeitos das cheias aqui na Bacia CAI. Não é ainda a fase de elaboração de projetos. Nós estamos o quê? Nos estudos que concluem que vão dar a base sólida e necessária para que a gente consiga elaborar projetos quem é o nós, com segurança. quem é que nós, esses 14 milhões estão com quem e quem é o nós? O nós, quando eu falo o Comitê de Gerenciamento da Bacia, que é a instância legal e participativa pela qual deve passar o processo de tomada de decisão. E quem é o presidente do comitê? O presidente sou eu, esse que vos fala. E aí, o que eu coloco? Uma forma de nos encontrar, e lá tem os links dos outros acessos, procurem por Comitê CAI no canal YouTube. Nós temos um canal YouTube. Alguns citam links, sites, enfim, mas por que eu coloco o canal YouTube? Porque lá estão as gravações das nossas reuniões plenárias nos últimos 4 anos. Então lá tem todos os links para e-mails e outros. E se eu quiser, se eu sou numa comunidade, moro numa comunidade que sofreu a enchente agora, e eu quiser ter um apoio do Comitê da Bacia do CAI para elaborar planos de prevenção e mitigação. Não cabe ao comitê, ele não é um órgão executivo, ele é um órgão deliberativo, representativo da sociedade. A quem cabe? Cabe aos órgãos. Nós tínhamos a fundação, ainda existe, a Fundação de Planejamento Metropolitano, a Metroplan. Ela é um órgão ligado à Secretaria de Obras Públicas e é o órgão que o Comitê CAI entende que deverá ser o responsável pelo gerenciamento desses recursos. Não, ela é um órgão do Estado. Ela atua, ela possui atuação aqui. Então vamos pensar o caminho. Eu estou sendo chato agora, sim. Tá, de novo assim. Eu vou lá e peço ajuda para o Rafael. Olha, eu posso te ajudar, mas quem cuida disso é a Metroplan. Né? E quem na Metroplan que eu posso ligar, que eu posso... Nota, eu como cidadão quero começar a ajudar, quero começar a participar e eu entro num meandro burocrático. Aí existe uma questão simples assim de capacidade de pessoal. A população do Rio Grande do Sul, se toda ela fosse acessar um órgão técnico hoje, o órgão técnico não teria pernas, não teria nem estrutura para receber e-mails ou ligações telefônicas. Tu está indo para o over. Eu estou dizendo assim, eu, Aristeu, representante de uma comunidade, quero começar a fazer um plano de contingência da minha comunidade, do meu bairro. Então eu vou lá e entro em contato, não é cada cidadão. Tu, Aristeu, representante de um bairro, tu terias que procurar o Conselho Municipal do Meio Ambiente e o Conselho Municipal do Plano Diretor do teu município e questioná-los sobre quais são as ações... Em Montenegro, quem que eu entro em São contato? órgãos públicos... Não, mas quem é a pessoa? Então, eu não sei te dizer hoje porque eu era presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente e hoje nós tivemos uma alteração na legislação e espera-se aí a um princípio da publicidade dos atos. Todos os dados do Conselho eles devem estar no site da Prefeitura. Então, consultando o site, a população encontra lá quem é o presidente, quem é o contato, quem é a secretaria desse órgão, porque é dever do município disponibilizar essa estrutura. Mas eles fazem a ponte, então o que ocorre é que nós precisamos ter um processo de sinergia entre esses órgãos. Okay. Mas assim, o que eu tenho notado dos empresários? Eles foram atingidos, tiveram perdas enormes e eles estão reconstruindo do mesmo jeito que antes. Melhorando alguns muros, colocando as bombas e a parte elétrica, mais quantidade, mais altas, mais elevadas, trabalhando com sistemas de monitoramento do nível do rio,
mas é cada um achando o que é melhor. Agora, por exemplo, se eu disse assim, eu vou perguntar para a Metroplan, não tem ninguém. Quando eu vou falar com o conselho, eu não sei. Então, assim, tu nota que é difícil essa burocracia. Então, o empresariado tem, por exemplo, hoje... Não, mas só deixa eu concluir assim. Então, eu, Aristeu Cidadão, eu acabo entrando numa confusão de a quem eu vou correndo atrás, que eu acabo assim, desistindo. Né? Então, assim, não é culpa do cidadão, é um ônus. Se eu, como Conselho Municipal do Meio Ambiente, eu tenho que dizer o que eu estou fazendo, qual é meu contato, eu tenho que ser transparente no sentido de mostrar para as pessoas como que eu posso ser acessado para poder ajudar. Então, eu fico confortável, ninguém me procura, assim, mas também eu não consigo ser encontrado. Eu estou no meio de uma confusão para poder ser achado, então não é fácil. Né? Então, assim, tu me dissesse assim, não, fala com o Rafael. Legal, eu sei, te conheço. Não, de fato não há clareza assim, nesse processo. Não tem clareza, cara. Mas, como diz uma amiga minha, essa confusão tem método. Que aí reporta um questionamento que nós fazíamos a quem interessa que se continue assim. Eu citei há pouco ações de desassoreamento. Do ponto de vista técnico, no trecho baixo do CAI, desassoreamentos para um ponto onde a inundação, que é a principal responsável pelo represamento e não o calado do canal, ela é integralmente inócua nas grandes inundações. A pequena não depende, ela não vira uma inundação se estiver assoreada ou não. A grande, independe de estar assoreada ou não, isso eu estou falando do ponto de vista técnico, ela vai gerar uma inundação. Talvez até se o calado ele for mais desobstruído, talvez o refluxo da inundação aumente essa inundação. Por que eu coloco isso? Ainda assim, nós temos setores que estão estimulando isso, e daí eu pergunto, casualmente ou não, às vésperas de eleição, porque isso dá voto. Então, quando a gente fala do método, isso pode, a falta de planejamento, talvez ela seja um plano. A pergunta sempre é, quantos ganham com essa falta de planejamento e qual é o tamanho da população que perde? Agora, trazendo para essa questão, quando a gente fala nos comitês de bacia, por exemplo, do Comitê CAI, participam, a gente estava falando do setor indústria, tu falaste de indústria, Sindicato das Indústrias Químicas, Sindicato das Indústrias de Alimentação e Bebidas do Rio Grande do Sul e o Comitê de Fomento à Industrialização do Polo Petroquímico. Então, são os três hoje que representam todo o setor indústria, localizado em 41 municípios dessa bacia hidrográfica. Daí, o que está faltando talvez, e se a gente for encontrar um ponto positivo desses eventos agora, é que a população e a sociedade como um todo ela vai começar a procurar novos caminhos. E o novo caminho talvez é o fazer diferente e voltar a valorizar instâncias de planejamento que existem. Eu concordo contigo. Então, se tu entende o quê? Se eu estiver falando em termos de arroio, qualquer queixa relacionada a uma inundação de arroio, eu consigo resolver pensando naquele arroio e em quem é responsável, o município. Vou cobrar do município via instâncias participativas. Exatamente. Quando eu falo da cheia do CAI, aí eu tenho que pensar no contexto de 41 municípios devendo planejar coletivamente. Tu tem um conhecimento, né? E eu preciso até cortar alguma coisa, mas assim, o que eu sinto é que essas entidades, essas associações, elas não estão sendo efetivas. E aí eu pergunto assim, o que eu, como uma associação, tu citaste de geólogos, de químicos, de vários assim, posso fazer ou devo fazer para que eu possa, não é uma pergunta, é só uma constatação, para que eu me torne efetivo, que eu possa ajudar nesse processo. E não ficar esperando que eu, cidadão, sofra de novo. Então, assim, acho que é uma questão muito de cada um assumir o seu papel nessa história, tá? Porque a mitigação, ela falta também uma questão chamada conhecimento, treinamento. Eu acho que o que é um processo de mitigação, como é que eu faço isso internamente? Então, existe um processo de realmente de educar, né? Não só para ter uma postura mais assertiva no lado de tomar parte desse processo de construção da solução,
mas também no sentido de aprender métodos, de conhecer melhor. Sim. Então, se eu, por exemplo, pega um bairro lá que tem um arroio X, que nem tu falasse há pouco, eu esqueci o nome, e esse Montenegro. de Montenegro, arroio Montenegro, e se esse bairro for, de certa forma, educado, para saber, olha, isso, acontece isso, tem isso e tal, e não só assim, numa sala de aula, mas um caminhar que possa enxergar, facilita muito. As empresas no século passado, eu gosto dessa palavra, mas é mais brincadeira, né? Implantaram os círculos de controle de qualidade, dentro dessa lógica de programas de qualidade, produtividade e tal. E o CCQ ajudou muito, porque o CCQ ele fez com que grupos de pessoas, de funcionários, com teoricamente baixo nível de qualificação comparado com os gestores, começassem a tomar decisões e poder sugerir soluções para problemas que poderiam parecer pequenos do ponto de vista macro, mas que para eles, que eram os ocupantes daquela atividade, eram fundamentais. É escada, é piso, é barulho e coisas assim. Isso foi gerando uma melhoria gradual no processo, não só de participação, mas de responsabilidade. Então reduziram-se os números de acidentes, reduziram os números de perdas de produtos de segunda qualidade, tudo em função disso aqui. Então, eu não vejo que existe uma forma, um processo de ensinar as pessoas da comunidade a poderem ler. Ler, quando eu digo, não é via arquivo, é ler via... terem a leitura, caminhar mesmo e ver, olha, o meu arroio está assim e tal, sabe aquela... botar o pé no barro e ver a porcaria que eu estou fazendo. Esse plano estadual de fomento ao desassoreamento, ele prevê num artigo que é o decreto estadual 52701/2015, ele prevê um artigo específico lá para obrigatoriedade de ações em educação ambiental à população. Mas o que ocorre? Essas ações elas acabam sendo colocadas num segundo plano, que é o processo justamente de construção da cultura participativa, da cultura de tomada de decisão. Um breve paralelo. Os indígenas eles não possuem leis. Como é que eles resolvem os problemas? Com lendas e crendices. Por exemplo, nós temos uma legislação que diz o que a época do defeso não pode pescar, áreas de predação permanente. Os indígenas eles têm lendas, lá é a morada de tal entidade, então lá não pode pescar. E os indígenas não vão. Lá resolve o problema. Aqui o problema é que a legislação sozinha, por não ser aplicada aí por uma série de fatores, ela não está fazendo com que nós tenhamos efetividade. O conhecimento técnico disponível, ele também acaba não sendo acessado justamente porque tomadas de decisão e gestão estão sendo buscadas sem a responsabilidade técnica sobre a qual que nós falávamos há pouco. Qual seria a tua recomendação final para que a gente possa resolver os problemas de mitigação? Eu nem falei da defesa civil, mas faz parte desse grupo aí. Nós temos instituições privadas que têm força, que têm pessoas, que têm estrutura, que têm capacidade de assumirem ações de liderança. Eu cito aqui a CI porque tu colocaste aqui, então não é que eu estou privilegiando, nós estamos com uma revista aqui da Expo ACI, então por isso que eu acabo sempre citando ela. Ela tem hoje condições, por exemplo, de chamar o Comitê CAI, é um dever dele, nós estamos sempre disponíveis, para participar, por exemplo, de um seminário, de um evento. Por que nós não começamos a discutir essa questão sob o ponto de vista técnico, chamando instituições que têm a responsabilidade legal, juntamente com setores técnicos, com associações técnicas e empresariais, para começarmos a colocar no papel o que existe de fato e o que é lenda. A partir disso, nós separamos o jogo. Muito obrigado, Rafael. Vou te cortar, porque senão tu segue. Te agradeço muito. Eu acho que a gente encerra o programa com uma provocação e uma cutucada bem interessante nesses agentes, nessas pessoas públicas e privadas. Eu confio mais nas privadas do que nas públicas, né? É o meu viés. E no sentido de fazer uma atuação mais efetiva e de assumir, que nem tu falasse, uma liderança nesse processo de mudança, transformação, que passa pela educação, passa pelo uso de método, passa pelo uso de informações com maior acuracidade. E pode ser facilmente planejado. E que passa por um processo de planejamento e execução. Perfeito. Muito obrigado, Rafael. Acho que foi esclarecedor tudo. Te agradeço pra caramba. Obrigado.